E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, hoje estamos em mais um episódio, recebendo um patrocinador. Vai ser um assunto bem legal, bem interessante, porque eu passei por algumas coisas, porque não tive um corretor de imóveis numa hora que eu precisava, há muitos anos atrás. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos sobre a profissão, sobre a formação dele. Eu vou falar para o meu convidado se apresentar e assim a gente vai iniciar a nossa conversa. Boa noite, Jacques. Boa noite, Giacomo. Então, falou, sou o Jacques Leandro Zundel, mondaiense nativo, né? Hoje atuando como corretor de imóveis e perito avaliador de imóveis, né? Mas eu tenho uma formação acadêmica em administração. Eu cursei na Chapecó, 2003 eu me formei. Mais duas pós-graduações, gestão empresarial e pós-graduação em engenharia de produção. E tenho também o curso de técnico em transações imobiliárias, para o qual eu tive que fazer para me tornar corretor. E um curso de avaliador de imóveis também, para poder fazer as avaliações dos imóveis e me cadastrar no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores, né? Corretor de imóveis também existe o CRESI, que é Sim. como se fosse a OAB para os advogados, o CRESI para os corretores de imóveis, isso aí, né? Tanto é que na própria imagem da TV aparece ele também, né? O teu código ali, ele já aparece no Sim, próprio, no é próprio logo. obrigatório. Toda publicação que eu usar, Tem que. corretor de imóveis ou que eu usar imobiliária, existe um número de CRESI para o CNPJ e um para a pessoa física, né? Então eu tenho que ter e eu tenho que usar nas publicações, senão eu estou ilegal. Uhum. Né? Não pode atuar. Não posso atuar ou posso ser autuado. É. Né? É, Então, é melhor não arriscar, né? isso. Então, ao longo da minha carreira, assim, eu trabalhei bastante, praticamente a minha vida toda em indústria, né? Trabalhei aqui em Mondaí, na extinta Móveis Dais, Sim. na Têxtil Oeste, trabalhei na indústria de móveis REM, trabalhei numa indústria de embalagem lá em Chapecó, que também pertenceu à Têxtil. A antiga Brasplast. Isso, a antiga não, ela ainda existe. Ah, ela ainda existe. Existe. Só não é do mesmo grupo. Ela só é de um dos que era sócio aqui, que ele ficou com ela lá só pra ele. Ele se desligou da Têxtil e ele é dono da Brasplast lá. Então, naquele período que eu fui morar em Chapecó fazer faculdade, eu trabalhei lá. Depois acabei voltando por convite deles para trabalhar aqui. E a gente foi buscando novos horizontes, mudei de indústria e quando chegou o momento assim que eu pensei, eu tenho que começar a buscar alguma coisa diferente para mim. Eu fiz um curso de corretor de imóveis enquanto eu trabalhava na indústria de imóveis REM. Esse curso foi em que lugar? Esse curso ele foi feito em Chapecó. Ah, em Chapecó. Ele era uma forma assim híbrida, um pouco presencial, um pouco estudava em casa e aulas online e tal, né? Sim. Após o curso você presta uma prova, tem que tirar lá uma pontuação para ver se tem a prova, tu vira corretor ou não. Daí você pode dar entrada com o processo de se inscrever no CRESI e obter o número. Isso aí era que ano, mais ou menos, que tu começou essa formação e que tu terminou ela? Tá, eu fiz assim que eu acabei a engenharia de produção, a pós de engenharia de produção em 2013, foi no começo do ano. Lá por setembro, outubro, eu iniciei o curso técnico em transações imobiliárias, 2013, né? 2003. E na época, todo cursando tem que prestar estágio para alguém, né? Existia a imobiliária. Ah, nessa área também tem estágio. Tem estágio também. Ah, isso é Existia o Rodrigo Tati, ele tinha o escritório dele lá onde é a loja do Aboc lá embaixo, né? Sim. Daí o Rodrigo me deixou fazer estágio com ele assinou ali tudo. E disse, ó, se um dia tu resolver que tu quer vender imobiliário, alguma coisa assim, fala comigo, né? Ficou. Passei um ano e pouco, um dia ele me ligou, ó, vou embora pro litoral e tal, se tá interessado ainda. Aí sentamos, conversamos e lá eu iniciei. Vou te dizer assim, agosto de 2014, mais ou menos por ali eu iniciei, trabalhando lá onde era o escritório dele. Sim. Mas fiquei lá, olha, no máximo 2 ou 3 meses. Quando eu vim aqui pra cima, onde eu tinha antes a loja de imóveis ali no lado da loja Hetzel, hoje tem a Amo Odontologia ali. Ah, ali, é verdade. Ali eu tinha a minha loja e a minha imobiliária. Então eu conciliava dois negócios, eu era lojista e corretor de imóveis, né? É bem interessante. Tu já falou assim sobre o início de carreira, né? E qual foi o maior desafio nesse início de carreira mesmo? Tem muitos que dizem, eu preciso fazer o meu nome, o meu nome, o meu nome. Só que às vezes a pessoa já é conhecida na cidade, mas não na profissão. Sim. Então como que foi esse início aí? Ele foi assim, como eu te disse, eu comprei uma carteira já existente, a imobiliária do Rodrigo lá, mas eram 20, 22 clientes, alguma coisa assim, que não me conheciam, e eu também não conhecia eles, né? E daí, a partir daquele trabalho, a gente foi conhecendo essas pessoas e foi divulgando. Trabalhei muito com anúncio na rádio, que era o que tinha na época, a internet era muito pouco. E o pessoal foi me conhecendo, foi dando crédito, foi me dando casas para alugar, imóveis para vender. E a parte mais difícil realmente é no começo, quando você tem pouca coisa para administrar, pouca coisa para vender
e não entra o ganho, vamos dizer assim. Sim. Mas aí, em contrapartida, eu tinha a loja de imóveis na época, então eu não dependia nem de uma coisa nem da outra. Então eu podia conciliar e estava muito bem. Que chegou uma altura da vida, que foi em 2022, eu acho, Uhum. 23, não me lembro certinho. Eu optei. Ou eu vou cuidar uma coisa, ou eu vou cuidar a outra, né? Que a imobiliária foi tomando corpo, foi crescendo tanto em carteira Foi que um bom problema ali no não é caso. problema, mas que eu tinha que optar, ou um ou outro, senão eu Sim. não estava fazendo nenhum dos dois Muito do jeito que gostaria. do jeito que teria que ser, né? Interessante. Eu lembro dessa loja, tu foi falando ali, a gente vai lembrando as coisas, Sim. né? E é interessante mesmo, porque daí um puxa o outro, que nem tu falou, né? Um setor puxa o outro, porque tu vai conhecendo pessoas e fazendo contatos, né? Isso é muito, muito importante. É até interessante contar assim, a minha loja era HZ Imóveis, Uhum. né? E eu não inserei aquele CNPJ, transformei ele em HZ Imobiliária. Sim. Né? Então, a partir do momento que eu inserei, eu abri como imobiliária. Eu sou muito conhecido como Jacques Zundel, é o nome Só. né? Até a logo que vocês estão Sim, trabalhando aqui. sim. Mas eu tenho a HZ Imobiliária. Então, eu estou agora tentando uma política de marketing, alguma coisa para focalizar na marca, né? Eu vou adotar ou essa ou aquela e seguir com isso, né? Você já decidiu? Mas eu ainda estou assim, porque assim, em cidade pequena, como todo mundo conhece todo mundo, Sim. o nome acaba sendo mais O nome, forte. ele é forte, né? É que o nome vira uma marca, né? Sim. E o que tu percebe, Jacques, que mudou no mercado imobiliário lá nesse início que tu tá falando, por mais que as coisas eram menor, né? Assim, são menores, esse número de clientes e tal, mas o que tu percebeu que mudou de lá para os dias atuais? Do mercado, ele assim, ele sempre tá mais ou menos parecido, né. Eu entrei numa época que existia um boom imobiliário, estava se comprando bastante. Uhum. Na época, como a indústria aqui estava desapropriando terrenos ao redor lá da indústria para crescer, e aquele pessoal tinha que comprar alguma coisa para sair de lá. Claro, teve uma grande mudança. Isso, então ali estava bom, o negócio estava bombando, estava forte, e depois que acabou aquele negócio deu uma estagnada. Então assim, o mercado ele tem altos e baixos, mas não tem época boa, época ruim. Sempre existe negociação. Sim, Ou grande, ou pequena, ou de variados tipos de imóveis, mas sempre acontece alguma coisa. O mercado na época também ele era um pouco assim, era um pouco mais difícil alugar uma casa, né? Não tinha tanta oferta de emprego como tem hoje em dia, então, hoje não, a oferta de emprego tá aí, não trabalha aqui, não e quer. às vezes falta casa. Falta casa para alugar, né? Eu tenho assim, olha, se eu te disser que hoje mais de 20 pessoas me procuraram querendo uma casa para alugar, e eu tive que dizer, eu não tenho nenhuma, não tenho nada vazio. Como que pode, né? É um problemaço, eu sei disso porque eu tenho familiares que trabalham em indústrias e eles precisam também achar casas e não conseguem. Também é um problema. Falta mão de obra, É. mas não adianta ter a mão de obra e não ter casa pra morar, né? Sim. E até baseado nisso, qual que é o imóvel hoje que ele tá mais em alta pra alugar, pra vender? Tu pode dar o exemplo dos dois, assim. Cara, é difícil dizer um imóvel que está em alta. Uhum. Todo mundo busca a sua casa própria, né? Então, o que às vezes acontece, como a renda às vezes não é tão alta, vamos dizer, boa parte da nossa população Sim, é funcionário de indústria, tá? Então tem aquele limite de renda lá. Eles vão procurar uma casa menor, mais barata, tal, para dar o seu start na vida imobiliária. Ter um primeiro imóvel pequeno, depois vai pagando ele, vai ampliando. Então, esse ali sempre tem uma procura melhor, né? Uma casa pequena nova, ou um apartamento, ou uma kitnet, alguma um coisa assim. terreno médio, né? Uma Isso. casa pequena. É interessante porque as coisas elas vão se alterando mesmo. A percepção que eu tenho do mercado, assim, já são 12 anos trabalhando com isso Sim. agora. Quando somos jovens, aí a gente quer comprar uma casa e ir ampliando para ter uma casa bem grande, um negócio bem grande, um terreno maior que puder. E o pessoal agora que vai ficando mais velho, mais idoso, todo mundo foi embora de casa, a casa ficou cheia de quarto, vazia, eles querem vender para comprar um negócio bem pequenininho. Sim. São dois públicos diferentes, procurando coisas diferentes, né? Como pode? E às vezes eles até querem a casa pequena e o terreno médio pra ter alguma coisinha do lado de fora e tal. Um pouco de nostalgia também, né? Vamos dizer assim, o público mais jovem hoje não está interessado num terreno, numa grama, numa horta, num jardim. É verdade. O público mais velho, eles gostam ainda de mexer muito com a terra, tem aquilo Sim. da agricultura, muita gente é do interior ainda vindo para a cidade, né? Então tem para todos os gostos, né? É verdade. Até eu queria te perguntar, a questão, como que se define o valor dos imóveis? Tanto, sempre tu pode jogar a questão do aluguel, mas também a questão da compra, porque tu trabalha bastante com os dois, né? Mas o que define? Eu sei que são muitas variáveis. Aí se tu poderia
falar um pouco sobre isso. Como eu trabalho como avaliador de imóveis, eu tenho uma noção disso, né? Muito baseado em cima de números que já existiram, que já aconteceram. Então, eu tenho aqui e vou acumulando uma base de dados já de mais tempo, de imóveis negociados ou que estão à venda na região X, no bairro Y, lugares distintos da cidade. Porque às vezes tu tem que avaliar um imóvel lá no bairro Capivara, Sim. outra vez é aqui no centro. O valor do centro é uma realidade totalmente diferente dos bairros, então muda, né? Mas assim, valor do metro quadrado por região, a questão da edificação que está em cima do lote, se ela é de alvenaria, se ela é de madeira, e daí para isso existe também uma tabela CUB, que se chama, né? Custo unitário básico de construção, que ela é alimentada mensalmente pelo órgão competente aqui no estado. Cada estado tem o seu CUB, né? O CUB catarinense é o Sinduscom que alimenta. Então existem dentro do CUB variações de padrão de casa, baixo padrão, alto padrão, médio, comercial, industrial, sabe? Sim. Tem alguma coisa para você se basear. Não é uma coisa assim, chutômetro. Não é. Não acho. Existe uma técnica, a própria avaliação ela é normatizada pela ABNT, então caminhos que você tem que seguir, né? Não é assim, olhei e tal, vale tanto e... Mas também é uma coisa meio complicada, às vezes, de você colocar isso para uma pessoa que está querendo botar o seu imóvel para vender. Ah, sim. A primeira coisa, as pessoas vêm lá e me perguntam, quanto que vale o meu imóvel, né? Então a gente pede Eles acham que é uma coisa simples. as informações e se baseia, tu fala, não, na média do que se está trabalhando, o teu imóvel vale tanto. Não, meu Deus, meu imóvel vale mais e não sei o que. Então, como é que tu vai dizer para a pessoa que o imóvel dele vale mais ou menos? Eu sempre dou a opção, né? Olha, eu te dei uma média do que o teu imóvel vale. Você bota para vender pelo valor que você quiser. o que você quiser. Eu vou anunciar. Pode vender, como pode não vender, demora mais, né? Então, é uma opção. Mas assim, sempre tem um parâmetro para a pessoa iniciar, né? E já deu alguns problemas quando tu falou o preço, assim, não só reclamação, mas tipo, não sei o quê, tipo, alguém falou alguma coisa que tu se sentiu desconfortável? Não, o que aconteceu, assim, de eu dar uma real do valor do imóvel e a pessoa, não, então nem vou botar para vender, né? Deixa que Deixa que desistir, ou botou numa outra imobiliária Sim. pelo preço E aí, que ela imaginou, né? e aí não vendeu. Daí, Provavelmente não, né? não vendeu, tá lá pra, né? É uma coisa bem técnica, né? Sim. Muito técnica. Até, e até assim, eu entendo que alguns, por falta de informação, eles ficam um pouco meio desesperados, chateados e tal. Mas para essas pessoas aí, como que querem comprar ou alugar, como tu acha que elas podem se preparar para isso? Buscar a informação em primeiro lugar. Buscar informação, pesquisar, né? Comparar uma coisa com a outra. Existem muitas maneiras de tu buscar um imóvel e assim, antes eu até vou dizer assim, antes de você buscar um imóvel para você comprar, vai ver o teu poder de compra, né? Você aí vai talvez me perguntar, mas eu já vou adiantar o assunto. Um financiamento, né? Um casal jovem juntou os trapinhos lá, vamos casar e vamos comprar uma casa. Daí eles vêm na imobiliária, quero comprar uma casa, como é que faz? Não, você vai ter que fazer geralmente o caminho mais prático é pelo financiamento habitacional da Caixa. Dá um prazo maior, mas não que os outros bancos também não façam, né? Mas ali é o caminho que daí dá para aproveitar o INSS, o FGTS, essas coisas ali, né? E o pessoal acha que não, é ir lá, eu vou financiar vai sair e deu pra bola, né? Vai dar uma parcelinha baixinho. Só que assim, ó, o perfil do usuário é diferente para cada um. A simulação para mim não é a mesma para você. Vai depender do meu ganho, vai depender da minha idade, né? Porque assim, tu não pode financiar para 35 anos para uma pessoa que tem 60. Vai saber lá se ela vai viver 90, né? Então, assim, eles fazem essa base em cima. E também aquilo que você tem, às vezes, de FGTS retido, que pode aproveitar ou não. Então, são eles variáveis. A pessoa me chega primeiro para perguntar se eu comprar essa casa aqui de 300 mil, quanto é que vai dar a parcela? Eu não sei quanto é que vai dar a parcela. Para mim pode dar 3 mil, para ti pode dar 1.500. Vai depender do que É muito o banco avaliar do teu perfil de pagador, né? Então, E essa é uma coisa que pode mudar rapidamente, né? multa. Eu lembro que quando eu fui construir a minha casa, já faz alguns anos, naquele período que foi aprovado, tudo, não poderia fazer 2 pisos. Eu não lembro por quê. Cara, 2 semanas depois, poderia. Mudou. 2 semanas. E tu já tinha assinado o contrato Já porque não tinha. podia. Não podia. E aí, tipo, mudou pouca coisa. Mudou um pouco o valor, né? Ia mudar, né? Só que daí, por causa de 2 semanas, assim, eu fiquei um pouco chateado e tal. Porque seria uma casa diferente, pensando no futuro, né?
Mas é a variável mesmo dos contratos, não... É uma coisa que também eu, como corretor, não, mas como cidadão brasileiro, eu fico muito chateado, assim, o financiamento habitacional, ele se limita muito à casa de alvenaria, que é uma coisa bitolada no Brasil. Se você vai olhar aí Europa, Estados Unidos, a grande maioria dos imóveis é de madeira, né? A madeira, o drywall, Sim, são construções alternativas que aqui também existem. Se tu pegar a base do início do nosso município, era só casa de só madeira, assim. né? Então aí tem casas centenárias, aí casas de 50 anos, de 80 anos, estão de pé, estão ali. É. Dá para negociar, daria para financiar, mas não se enquadra dentro da regra nacional geral, Não né? pode, né? Tipo, não pode porque não tá na regra. É. Mas muito bom que tu falou isso, Jacques. É muito bom porque ali envolve muita coisa da questão cultural, né? Sim. No Brasil se construiu essa questão de não poder por causa das leis. É a legislação. É a legislação. Limitada. E aí tu pega os Estados Unidos e, cara, tem vários programas até que mostram isso, né? Tem alguns programas que mostram, tipo... Tem um programa que eu acho que é Irmãos à Obra, que eles vão lá e reformam a casa. Sim. Aí tu olha, cara, é rapidão e tal. Assim, não tô dizendo nem que é baixo custo, mas é bem diferente a casa. E daí, por quê? Porque a legislação permite. Só que daí tu olha, quando tem furacão, essas casas são completamente destruídas. E aí, mais ainda, eles começaram a construir do mesmo jeito. Porque quando é uma casa de material, se vem um furacão ou alguma outra coisa, se der uma rachadura, é muito pior pra... Mais caro, É mais caro consertar do que construir uma casa inteira dessas aí. eu vou te Daí- dar um exemplo, assim, um prazo médio para você, do início da obra até o final, construir uma casa já prontinha, de 6 a 8 meses. Médio, geral, não, uma casa pequena. Eu tô com um rapaz aí, hoje ele me ligou, ó, daqui 10 dias tem a casa pronta para teu lugar. Quando é que tu começou ela? Comecei segunda-feira. Tava fazendo a casa de madeira. Ó, E tem umas que são muito bonitas. Né? rápido, não, e bonita, madeira beneficiada. Então, assim, hoje as madeiras não são aquelas madeiras de lei, como antigamente, duro e tal, coisa, mas o pessoal faz tratamento e tal, dura bastante também. Sim, sim. A tecnologia tá aí também, né? É muito, muito interessante isso. E a questão da garantia, para quem vai fazer isso, como funciona? Porque, assim, né? A gente começou. Eu puxei o papo dos Estados Unidos, e daí eu vejo que lá às vezes tem a questão da hipoteca. Hipoteca. Daí eles colocam a casa na hipoteca, porque daí eles tiram o valor como se fosse um financiamento, um empréstimo, e dão a casa como garantia, a própria casa. Como que funcionam essas garantias aqui na região, no Brasil? Que tu pode falar pra gente? Não é diferente, a palavra hipoteca existe aqui também, É? lá na matrícula do teu imóvel que tu financiou com a Caixa, só tá escrito com um nomezinho diferente. Mas existem outros contratos que a gente vê aí em matrículas, está escrito hipoteca ou alienação fiduciária. Muda o nome ali, mas a ideia é a mesma, né? E até querendo só antes falar do financiamento, que eu falei assim, do básico, do casal novo que está começando, o pessoal acha que consegue financiar 100% de um imóvel e não é assim que funciona. O máximo que os bancos eles liberam é 80%. Então vamos imaginar uma casa de 100 mil, tu vai ter que ter 20 mil para dar de contrapartida. Os outros 80 o banco talvez te financia. Talvez desses 20 mil tu tem lá 10, 12 de fundo de garantia que dá para bater de lá. Mas tu tem que ainda ter o restinho. Não existe de graça, né? Tem que ter a tua parte. Então o que eu recomendo assim, para quem é novo e está querendo fazer o seu pé de meia para um dia comprar uma casa, começa a reservar, guardar o seu dinheirinho, fazer um capital para o dia que você precisar comprar, você tem para dar a contrapartida, né? O sistema bancário vai te avaliar. Tu já tem um financiamento de uma moto, Questão da modulação, né? uma geladeira lá numa loja, não sei o que, tu já tá endividado, como é que eu vou te dar mais Eles dinheiro? sabem de tudo. Sabem de É, fazem uma varredura geral, né? sim. Jaques, e uma coisa importante que a gente tá falando, financiamento, mas todo mundo sabe, quem acompanha o programa, que às vezes a gente conversa alguma coisinha em off. E às vezes a gente não tem conhecimento de coisas simples, né? Eu sempre acreditei que só existia consórcio para veículos. Só que aí tu tava falando aqui pra nós, pra equipe e tal, que existe consórcio pra várias outras coisas, incluindo os imóveis também, que é uma coisa que eu nunca me toquei. Então se tu poderia falar pra gente essa questão do consórcio imobiliário. Um consórcio, ele é diferente de um financiamento, você vai acabar pagando uma parcela menor e sem juros. O consórcio tem a taxa de administração e mais as taxas do consórcio, né? Então a diferença tá no final da conta, lá no final da compra do imóvel, né? Um financiamento, numa média geral desses 35 anos que a Caixa financia, a maioria são 30, né? 35 é funcionário público. Ele, no final das contas, se você botar na ponta do lápis, você vai pagar 2 casas e meia. Uma casa tu vai comprar para ti e 1,5 você vai dar pro banco. Vai pro banco. Né? Pro consórcio não, você vai pagar talvez uma casa e meia, uma para ti e meia pro consórcio.
Tô falando números Sim, assim, sim, sim. grossos, Só exemplo. para dar um ilustrar, né? Para Sim. dar um exemplo. Só que o consórcio é diferente. O financiamento você faz ele, você já ganha o recurso, vai construir o teu imóvel, vai comprar ele, tá ali. O consórcio não, você depende ou de dar lances Ah, ou de você ser contemplado, porque ele são 2 meses. O consórcio gira todo mês. São X cartas são contempladas via sorteio, X via lance, né? uhum. Então tem essa diferença ali. Questão do lance, tu vai ter que ter uma graninha para dar de Sim. lance, né? Ou tu vai tirar do crédito do consórcio esse lance. Então tu comprou uma carta de 300 mil reais, vai dar 70 de lance, tu vai ter 230 disponível para gastar depois. Tu já queimou o teu 70, Ah, né? E daí, então, é essa a diferença. A questão do consórcio, eu só peço assim, tomem cuidado de quem vocês compram o consórcio e qual é a promessa que o vendedor do consórcio está te fazendo. Por que eu estou falando isso? Já clientes meus caíram no golpe do consórcio. Golpe de certa forma, por quê? Eles falam assim, o vendedor do consórcio, ele ganha dinheiro uma vez. Quando ele vende o consórcio, é a comissão da venda. e depois Depois você foi, abandona. né? Então, assim, o que ele faz? Ele te convence que você compra a carta e você vai dar um lance e no segundo mês tu é sorteado. Mas essa conversa é para todo mundo. Sim. Então cuida, analisa, vai buscar informações, vai ver se tu conhece alguém que fez um que deu certo. Conhecer a empresa. Isso, conhecer a empresa. Então são coisas assim. Como também agora me veio à mente aqui a questão assim de venda de casas pré-fabricadas muito baratas, sabe? Um É verdade. casal de inquilinos meus, eles disseram, olha, nós compramos uma casa pré-fabricada ali no Paraná, não me lembro a cidade e tal, e muito barato. Era tanto de entrada, mais X parcelas. Digo, mas vocês já compraram? Não, nós estamos para fechar. Digo, pega o ônibus, E vão lá. gasta 200 pila de passagem, vai lá ver se existe essas casas. Sim. Pede para ver uma onde tem uma construída e tal. Eles não fizeram. Eles acreditaram no negócio, era muito bom. Depois eles vieram me dizer, bah, se tivesse escutado o que tu falou, tinha perdido, Não é à toa que não é à toa que é um especialista, né? perdido só a passagem do ônibus, né? Mas eu tenho uma pessoa próxima a mim que caiu nesse golpe também. Sim. Ela não é minha parente, mas é conhecida, que eles construíram a casa, cara, e tirar foto por fora, maravilha. Depois de 2 meses, deu um monte de problema, tanto é que a casa foi desmanchada. Ela foi desmanchada. Ela não existe mais. Porque começou a chover dentro, tinha muitos problemas. O que ficou em pé foi o banheiro. E aí depois também só o banheiro não dá, daí... Eu imagino que eu até sei qual casa. provavelmente tu sabe isso. A casa, ela começou assim, ela começou indo assim. É. E aí a chuva, 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 e tu olhava no começo, pá, que casa bonita. Então, assim, ó, não acredite em milagre. Promessa muito louca, isso não existe, não nada vem de graça. Nada nem graça. Né? O cara que vai fazer uma casa, ele vai ter custo para fazer uma casa, então não tem assim tudo muito barato. Isso não é para casa, é para comprar um carro, para comprar um celular, Pra para tudo. comprar um negócio que ofereceram no Facebook, não sei lá. Sim. Desconfia, ou de graça, ou muito barato, ou é roubado ou não funciona, ou sei lá o que, né? Tem que cuidar. Não, a gente tem que investigar muito, não adianta. E até essa questão de investigar, que isso, assim, voltado para investigar a empresa, quem tá vendendo, né, a própria carta de crédito do consórcio. Mas na hora de comprar um imóvel ou alugar ele, que dicas você daria, tirando essa parte de conhecer o vendedor, né, de conhecer a empresa, para ir observar, ou que você faz a observação antes de... Como que funciona esse jogo, assim? Tá. Alguém te chama, Jacques, eu quero colocar lá a casa para ti. A primeira coisa que tu faz indo visitar, o que que é? São duas situações diferentes. Tu falou em comprar e tu falou em alugar. Sim, eu vou distinguir as duas aqui. A questão de alugar eu tenho minhas redes sociais onde que eu posto lá uma ou duas fotos do imóvel que eu tô alugando e a pessoa geralmente me chama pelo WhatsApp ou ali pelo Face ou pelo Insta, né? E a gente vai dando a resposta, eles querem ver, eu mando todas as fotos da casa e tal, e eles já dizem, vamos fechar. Digo, não, eu não vou fechar contigo. Primeiro você vem olhar a casa. Porque isso é que nem era uma namorada na internet. Ah, ela fez um Photoshop, tá lindona lá, mas quando vê tu chega lá, não é aquela pessoa que tu esperava. Uhum. E a casa também, a gente tira foto no estilo panorâmico, que vai assim, acaba alongando, parece que fica maior, para mostrar o ambiente inteiro, sim. né? E às vezes não é aquilo que a pessoa imaginou. Digo, não, eu te alugo depois que a gente for lá olhar. Daí você sabe o que é, você sabe aonde que é, como é que fica, né? Então, assim, dificulta às vezes para pessoas que não são daqui, são de fora e querem garantir o imóvel, né? Mas eu prefiro não. Para não sobrar para mim depois, mas tu não me falou que era assim. Não, eu te mandei vir olhar.
pegou agora porque tu queria, Agora, tu viu e tal. o risco foi teu. Mas não vai evitar que a casa vá ter problema, um dia vá dar uma goteira, vá entupir uma fossa, alguma coisa assim. É uma coisa que está sendo usada todo dia, como você usa teu carro, ou como você usa tua roupa, vai gastando, as coisas vão estragando, tem que ser feita a manutenção, né? Ou dá uma mega de uma chuva com um vendaval ali, dentro do telhado, É inevitável. temos que trabalhar, né? Sim. Então é nesse sentido aí. Essa questão do que avaliar na hora de alugar. Na hora de comprar, é muito importante, assim, buscar um profissional, um corretor de imóveis, uma imobiliária, para você, às vezes você está comprando até de um particular, mas vem aqui na imobiliária trocar uma ideia, né? A Sim. gente não tá ali só para atender o nosso cliente, a gente tá para atender o público em geral, né? Tirar dúvidas, essas Com coisas. Né? certeza, porque assim, ó, às vezes você não vai ser o meu cliente agora, Sim, mas de repente amanhã você vai, e você pegou uma confiança porque eu te ajudei e tal, né? sim. Porque a compra do imóvel, existe assim, imóveis que vocês vendem por contrato, eu procuro não trabalhar com isso. Eu procuro trabalhar com imóveis que existem matrícula. A matrícula é um documento que é emitido no registro de imóveis da cidade. É assim, um documento legal. Tá, essa é o que a gente chama de escritura? Escritura é uma coisa, matrícula é outra coisa. A escritura é nada mais do que um contrato de compra e venda entre as partes que é registrado no tabelionato, né? Que está validando aquele negócio. Recolhe os impostos e tal e coisa, deixa tudo em dia, né? Após você fazer a escritura, sempre tem um ditado, diz, quem não registra não é dono. Não é dono. Esse Sim. ditado é verdadeiro, porque você tem uma escritura, mas você não... Eu aponto para cá porque o cartório é aqui perto. Sim, é. Mas porque você não foi lá no registro de imóveis a registrar. Ele continua registrado no nome do proprietário. O registro após matrícula. Isso. E aí agora uma coisa importante que eu vou dizer assim, até para quem tem o seu imóvel e às vezes não sabe de algumas coisas. Você não era casado, tinha um imóvel, casou, você tem que registrar o teu casamento lá no registro de imóveis. Faleceu um ente lá que era proprietário do imóvel, fez o inventário, tudo certinho, com advogado, recolheu imposto, tem que registrar o inventário lá no registro de imóveis. Então, tudo tem que estar lá naquele documento para dizer que aquilo é verdadeiro. Por que isso? A gente trabalha com as avaliações, né? E muito para banco. O banco quer em garantia o imóvel, né? A hipoteca que nós falamos há Sim, pouco, sim. né? A alienação fiduciária. E daí o avaliador pega aquele negócio na mão lá, já olha, mas já tem uma hipoteca, já tem uma dívida, aí já facilita, assim, como a cidade pequena, a grande maioria do pessoal a gente conhece. Pô, aqui eu sei que faleceu e uma pessoa que não está aqui, então tem que regularizar. A gente também orienta nesse sentido. Sim. Porque o banco, ele vai o quê? Ele vai te emprestar o dinheiro e você vai ter que ir lá no registro de imóveis com o contrato que você fez com o banco registrar a hipoteca. Só depois que a hipoteca está registrada e você leva de volta lá no banco que o dinheiro cai na tua conta. Eles querem a garantia deles e querem a coisa certa, né? E aí é aquela coisa, né? Talvez essa burocracia ela tenha algum custo, mas não importa muito o custo se você vai resolver as coisas. Hein? Isso, mas daí eu expliquei essa partezinha aqui das coisas que não são registradas, para quê? Para falar da parte de hora de você comprar um imóvel. Você pedir para a pessoa que está te vendendo a matrícula atualizada do imóvel para você olhar o que está escrito lá. Porque às vezes você está comprando, nem está no nome daquela pessoa que está te vendendo, né? Ou assim, você vem na imobiliária, eu estou vendendo os imóveis que não são meus, são dos meus clientes. Mas os meus clientes, eles me dão uma autorização por escrito para mim agenciar os imóveis deles, né? Então a gente tem isso, é mais seguro. Mas vai negociar com uma pessoa direta, né? Tu tá negociando com o Pedro, de repente tu vai pegar lá, vamos, o nome do José e da Maria, quem que são esses aí? Aí o cara às vezes, não, é meu sogro, minha sogra, beleza, daí tá, mas esse não é. Ou tá escrito lá, não, esse imóvel tem uma alienação, uma dívida, ou dentro da própria matrícula, existem coisas que você, coisa é feia de falar, mas regras que você pode estabelecer dentro da matrícula, que são assim obrigações em que, eu vou vender esse imóvel, mas eu quero registrar no cartório que aqui nunca pode ser construído uma oficina mecânica, ou eu quero dizer que isso não pode ser nunca fracionado, sempre Pode colocar essas regras. você pode estabelecer, desde que esteja de acordo Sim, com sim, o que os cartórios aceitam, né? Mas existem N situações que fazem, por exemplo, assim, uma doação. Aí uma vez eu peguei um caso de uma igreja que doou um terreno para uma entidade para construir a sede deles, né? E eles anotaram na matrícula que eles teriam X anos, acho que 8 ou 10 anos para construir a sua sede. E caso isso não acontecesse, no 10º ano a cláusula voltaria para a igreja, porque não foi dado o devido fim destinado, né? Como é doação,
podiam colocar aquela cláusula lá, porque daí o cara não usou para aquilo que deveria, né? E daí ele era para construir uma sede em que ele fosse ceder uma sala para a paróquia fazer a doutrina da Ah, pesada, né? sim, Catequese, essas sim, a coisas. catequese. Isso. Uhum. Não, interessante. Então pode ser incluído mesmo algumas cláusulas. Algumas sim, tudo tem que ser consultado, né? Sim, sim. Quem manja muito é o advogado do que pode e o que não pode, né? Vamos buscar sempre orientação jurídica sobre isso. Mas assim, como eu estava explicando, pegar esta matrícula, ler tudo que está escrito lá, Sim. tudo o que pode, o que não pode, né? Hoje também há muita mudança nas regras agora. Todo imóvel rural que é negociado, ele é exigido o georreferenciamento, Ah, sim. que o agrimensor tem que ir lá pontear Sim. com o aparelho de satélite bem certinho e tal. Se você quiser fazer a venda do teu imóvel, isso tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se tu vendeu e tu não tem isso pronto, tu primeiro vai ter que fazer isso, depois pode ser registrada a venda. Então, são coisas que vão acontecendo ao longo dos anos e tem que ir se adaptando, né? Ah, incrível. Esse ano eu fiz uma medição no meu terreno, né? E daí eles foram lá com um equipamento. Assim, tu olha, tu não acha que tem tanta tecnologia ali, né? E daí aí eu fiquei curioso, lógico, né? Eu acho que um pouco faz parte da profissão, né? Ser professor é ser curioso. Aí eu fui do lado, parecia uma criancinha, sabe? Quando veio um idoso que vê uma máquina da prefeitura. Eu fui atrás pra saber aquela tecnologia da medição. Muito, muito importante. Sugestão até para um podcast, quem dia, Uhum. sabe, trazer um agrimensor aí para explicar Mas é boa, como boa. o negócio funciona, né? Não, é boa. E a questão de tecnologia, isso dá bastante público. Sim. Até a gente vai chegar depois na pergunta da tecnologia. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que já ficou claro pra muitos, mas é pra reforçar. E eu tenho uma história sobre a importância do corretor de imóveis, num caso que aconteceu comigo, que foi muito complicado. Mas, então, se você pudesse falar, reforçar muita coisa, né? A importância de contratar um corretor. Para qual atuação, vamos dizer assim? Tu pode mesclar as duas. Falar Compra, primeiro da compra, venda e do aluguel. Tá. A questão da venda você vai contratar porque ele vai estar trabalhando já com um mercado especializado, publicidade especializada. O corretor ou a imobiliária, ela já é procurada nas redes sociais, nas mídias, jornal, rádio, para você ver o que tem disponível para venda, né? Você vai querer ver macarrão, arroz, feijão, você vai no mercado, lá tu sabe que tem, né? Quer ver os imóveis para vender, vai na imobiliária. Então, quer ver imóveis, vai na loja de imóveis, mais ou menos Sim. assim. Apesar que tem muito hoje isso tudo online, tem pela internet, pelas N canais que existem. Sim. Mas sempre tem uma pessoa por trás que está justificando aquilo ali. O corretor de imóveis que pega um imóvel para vender, se ele for um corretor certo e justo e honesto, porque existem desonestos, Sim. infelizmente Sim. não dá para se confiar em todas as pessoas, né? Mas assim, quem trabalha do jeito certo, ele vai pegar um imóvel certo para vender, sem problemas. Mas isso não quer dizer que às vezes o próprio imóvel que ele pegou para vender, quem deu para vender não aplicou uma mentira nele também, né? Por isso a importância de estudar a matrícula, de ver esse sentido assim. A questão da importância de um corretor para alugar o seu imóvel é a garantia que você tem que você vai botar alguém morar na tua casa, no teu imóvel, no teu apartamento, pelo menos você vai receber o aluguel. Porque se a pessoa que está alocando lá não pagou para o corretor, não é problema teu. O corretor tem que te pagar, a imobiliária tem que te pagar aluguel. Lógico, conforme o que está estabelecido no contrato entre vocês. Vai cobrir 3 meses, vai cobrir 6, vai cobrir 1. Sim. Né? São acordos que tem que ter. Então, fazer uma verificação do histórico da casa, saber o que tem, aonde que está a elétrica, hidráulica, problemas. Deu um vendaval, arrancou a casa, primeira coisa, liga na imobiliária. Né? Aí a gente já tem uma gama de profissionais e de prestadores de serviços para estar atendendo essas coisas assim, que às vezes a pessoa que faz por conta, ele não tem esse conhecimento. Você tem por trás uma bagagem maior para poder ajudar nesse sentido aí, né? E na questão da compra, você também está buscando oportunidades. Às vezes assim, você vem lá na imobiliária buscando uma coisa, ou às vezes você nem sabe o que tu está buscando, né? Tem muito disso também. Sim. Então aí você apresenta para a pessoa o que tem, mas tu não apresenta uma coisa, tudo que tu tem na carteira. Eu já faço uma pré-entrevista. O que tu tá procurando? Mais ou menos o quê? O que tem em O mente? que tu pode pagar? Você tem uma reserva? Você não tem? A gente acaba às vezes fazendo um trabalho orientativo que a pessoa não vai ter que comprar o imóvel agora, porque ela não tá nem preparada para isso. Sim. Veio ali simplesmente para conhecer o que tá Às vezes pensar no futuro, né? Que nem Sim. tinha comentado antes. É importante isso. E até, né,
Aí tu já falou um spoiler de uma pergunta que eu pretendia fazer. Como resolver conflitos? Como resolver um conflito? Eu sei que tem a questão do contrato, mas a gente às vezes não quer usar o contrato porque o contrato já parece que é uma coisa, nossa, vamos levar via judicial. Mas como que tu tenta resolver alguns conflitos entre inquilino, entre quem tá alugando? Como que funciona isso? Olha, não tem coisa melhor do que conversar. Uhum. Você tem que sentar, conversar, expor o problema, entender cada lado, o que está acontecendo. E ser, às vezes, um mediador, ou você mesmo vai ter que resolver o problema, porque tu vai ver que nenhuma das duas partes vai fazer, né? Mas é buscar um equilíbrio. Esse é o sentido. O que você não pode ter é absorção dos problemas para ti, Ah, sim. tá? Eu, assim, hoje administro uma carteira de 240 imóveis de aluguel. Nossa. São 240 casas diferentes, com 240 pessoas, problemas e tal. Todo dia, toda hora, até no intervalo aqui, eu pouco Sim, estava resolvendo o problema, sim. né? E não tem horário, é de noite, de dia, ou às vezes o pessoal é um pouco sem noção, né? Ah, saiu do serviço 3 da manhã, olhou, vou perguntar pro cara o que que tem lá. Cara, eu não vou responder 3 da manhã, né? No outro dia a gente E também é o tempo dele, né? claro, assim, é um tempo que ele pode, a Sim, gente sim, entende, né? sim. Então existe, assim, muito jogo de cintura nessa parte. Você tem que conseguir equilibrar. E a questão de não absorver, eu tenho muito disso, assim. Sim. A minha mulher às vezes diz, como é que tu consegue, né? Eu, pra mim, entra aqui, sai aqui, acabou. Cara, isso é muito bom. Isso tem que fazer, porque se tu querer os problemas pra ti, tu fica louco. Sim, Não sim. despacha. É, não. Essa questão da absorção é um problema. Geralmente, assim, ó, quem está com um problema lá, vamos dar um basicão, estourou o cano lá, tá vazando água, eu tô sem água na casa, o cara quer que resolve na hora, né? Ou a luz. Ou É. caiu a luz daqui, que tu vai fazer? Se você consegue um profissional que vai lá e conserta fora de hora, show de bola. Sim. Eu, na verdade, eu tenho na minha casa, aqui no meu porão, tu deve conhecer, porque aqui é o meu prédio, né? Sim, sim. É uma mini oficina. Eu tenho elétrica, hidráulica, ferramenta, marcenaria, tudo um pouco. Preparado para um monte de Muita situação. coisa eu me viro, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que me ajuda no turno da tarde e às vezes eu troco, porque o pessoal acaba buscando outro emprego e eu sempre boto no exigido saber o básico de manutenção predial. Sim. Trocar um cano, arrumar uma tomada, alguma Um coisa, pouco de porque tudo. uma hora vai precisar, Sim. né? Então tem que pegar e botar a mão na massa. Tem os prestadores? Tem, mas às vezes eles também estão atolados de serviço e não conseguem, né? A gente tenta resolver da melhor maneira. Não, e às vezes tem emergência que precisa mais de um, né? Que nem a gente falou que tem 240 só de aluguel. Ah, e uma outra coisa, assim, a minha carteira, ela é uma carteira boa, Uhum. mas vamos pegar assim, não vou dizer 50%, mas quase isso dos proprietários desses imóveis não moram aqui em Mundaí, Ah, sim. né? Não tem como ele vir lá resolver o problema. Eu vou ter que fazer por ele ou buscar alguém que faça e tal. Então o trabalho da imobiliária é esse daí também, né? Sim. Além de vender, alugar e fazer a administração, que daí entra manutenção e esses pepininhos aí, né? Que ali é uma coisa que vai além, né, Jax? Tipo, não é só que tu é o responsável pelo aluguel. É como se a propriedade meio que fosse tua também, porque é teu nome, né? Eu trato praticamente assim como se fosse meu. Uhum. A gente lida com situações diferentes, com pessoas diferentes, cada um com seu entendimento. Tem aquelas que entendem, tem aquelas que não entendem, tem aqueles que querem te processar, Sim. sabe? Tem de tudo. É. Não pode absorver, senão tu não aguenta tirar, né? Aí vem o motivo do convite, porque o que que aconteceu comigo quando eu voltei pra Mondaí? Um tempo depois que eu voltei pra Mondaí, uns 6 meses, a gente ficou um tempo na casa da minha mãe, né, e foi morar em outro lugar. Beleza, show de bola. E daí a família tava aumentando, né, minha filha nascendo, e aí recebi uma proposta de uma conhecida da família de alugar a casa dela. Daí tá, era uma casa boa, assim, 3 quartos e tal, pra nós que tava começando, que nem tu falou, né, começando. E daí, aí eu meio que, né, vamos fazer um contrato e tal. Não, não precisa contrato. Ele tá louco. Nós somos amigos da tua mãe, amigo, não sei quem, se conhece. Aí eu, beleza. Cara, assim, Ó, confiei. Isso fazem 10 anos. Confiei. Aí, beleza. A gente foi. Passou uma semana, aí eu falei assim, eu posso fazer uma rampinha na garagem pra entrar com o carro, e daí eu vou puxar só uma loninha, né? Era uma casa já velha, né? Uhum. Pode, fica à vontade. Aí, beleza, investi. Não muita coisa, ainda bem. Jaques, eu não fechei um mês na casa, ela pediu a casa de volta. E aí, eu não tinha casa pra ir. Não tinha como voltar no antigo local, porque já tinha sido alugado. Eu deveria ter ficado lá, né? E aí, não tinha contrato, era um contrato meio verbal. E aí, eu tive que, em um mês, sair da casa. E sorte que eu achei
uma pessoa que me ajudou naquele período. Eu não vou falar o nome dele porque eu acho que ele não gosta muito, mas tipo, ele me ajudou bastante, fez um aluguel super, super baratinho, porque também era. Mas, cara, ele me ajudou muito. E se não fosse até esse aluguel, talvez ia atrasar muito tempo ainda a construção da minha casa, porque que nem tu falou, né? A gente precisa ter um valorzinho pra entrar. Mas em um mês, cara, daí hoje eu passo na frente da casa e fico vendo aquela entrada de garagem eu fiz. Por mais que seja uma coisa meio que pra uns irrelevante, Uma parte mas pra mim. Porque foi feito um contrato verbal de 1 ano e eu não fui. Porque também não tinha muito conhecimento da questão do Sim. corretor, né? E aí eu me lasquei. Assim, ó, até para ajudar um pouco, existe amparo para tudo, né? Uhum. Existe uma lei chamada Lei do Inquilinato. Essa lei, ela protege tanto o inquilino quanto o locador, o inquilino é locatário, no caso, quanto o Sim. locador. Existem direitos e deveres de cada parte, né? Por isso sempre é importante um contrato, né? Tá ali, tá no papel. Às vezes ele não vai estar escrito tudo, Sim. mas assim, o mais básico, o mais essencial, ele tá contemplando Segurança, né? a segurança. Essa questão que tu falou de alugar uma casa em 30 dias ter que sair, é uma das partes assim mais complicadas no meu trabalho. Porque as casas que eu alugo, às vezes, também estão para venda. Uhum. E pode acontecer de eu também colocar uma pessoa para vender, para morar de aluguel, Uhum. e acontecer a venda. E eu ter que pedir para a pessoa sair, porque o proprietário que comprou o novo, ele não vai querer manter alugando, ele vai ir embora. Sim. Situações que acontecem e tem que administrar. Daí, como também a gente já conhece do negócio, eu quando alugo uma casa, eu já aviso a pessoa, essas casas estão para venda também. Sim. Então, Pelo menos é tudo previsto em contrato. tá escrito no contrato isso. Isso é importantíssimo. Uhum. E assim, cada um trabalha da maneira que quiser. Eu adotei uma maneira de alugar imóveis. A maioria às vezes aluga com calção, com seguro fiança, N garantias que pode. Eu procuro trabalhar com o fiador, né? Eu estou alugando a casa para você, mas aquela pessoa do lado está sendo o teu garantidor. Teu garantidor. Se você não consegue pagar, ele vai ter que pagar. Pode ter mais de um Pode garantidor? ter mais de um garantidor. Pode ter mais que um locatário também. Uhum. 2 pessoas podem alugar e isso é para uma segurança minha também, né? Sim. A pessoa não me pagou, eu tenho mais alguém que eu possa estar cobrando. Aí muda de situação. Contratos tem um X tempo, 6 meses, 1 ano ou 36 meses, depende do que você adotar. O mínimo é 6 meses? Como, não, assim, pela lei do inquilinato são 36 meses, um residencial, né? Mas não é uma normativa, não é uma obrigação. Você faz como você quiser, né? Mas a questão da nossa especificidade da nossa cidade. Existe uma rotatividade alta de funcionários nas empresas, por cada de entra e sai. Eu acabei adotando assim um padrão de 1 ano, tá? Meramente formar 1 ano, mas existe uma cláusula que também diz o seguinte: eu posso te pedir a casa de volta, eu tenho que te dar 30 dias. Pra sair. Tu não quer ficar na casa também? Me avisa 30 dias antes e daí a gente encerra o contrato sem multa, com um aviso de 30 dias antes. Se você não me der o aviso e sair da casa, você vai pagar 1 mês a mais de aluguel como multa. É o que está previsto no contrato. Outros fazem o resto do contrato para você pagar, ou 30% dele, então acaba pesando, né? Então são opções, cada um faz do jeito que melhor lhe couber, né? Então o pessoal às vezes vem aí, é um problema muito pro estrangeiro. A gente tem muito na nossa cidade aqui, é estrangeiro. Argentino, venezuelano é o maior número. Sim. E a regra para mim ela é igual para todo mundo, não muda nada. Você tá alugando, você tem que ter um fiador. E este fiador, no caso do estrangeiro, tem que ser alguém brasileiro. Porque ele pode voltar pro país dele e nunca mais vai achar, né? E o brasileiro tá aqui. E o brasileiro tá aqui? Sim, sim. Não, tem sentido isso, né? Lógico, lógico. A minha questão lá é que a promessa foi 1 ano. 1 ano tu vai poder ficar tranquilo e não aconteceu. Por isso que a gente bate na tecla do contrato, né? Não adianta, ele é uma segurança mesmo muito grande. E aí uma questão mais específica sobre... Tu tem todo esse trabalho, essa carta de 240 locações, Imóveis, né? né? Imóveis e tal. Como que funciona a questão da tua comissão? Sim. É uma coisa até interessante da venda, falar da comissão também, né? Sim, sim. A imobiliária trabalha com comissionamento. Dos imóveis do aluguel, 10% do valor do aluguel fica para mim como minha comissão. Né? Deixo sempre bem claro a todos os proprietários que me dão os imóveis, eu declaro aquilo ali para a Receita. Se eles vão declarar ou não, eles estão sabendo que eu estou declarando os 10% meu. Trabalho de forma legal, 100%. Né? Para me garantir, e isso também acaba me gerando pagar menos imposto. Né? Fica mais seguro para mim. A questão da venda do imóvel,
aí ela é uma questão de variações. O que se sugere pelo Cresce, que é o nosso órgão fiscalizador, é 6% para imóveis urbanos e 10% para imóveis rurais. Mas é uma coisa assim, dificilmente é uma realidade que você vai conseguir aplicar 10% num imóvel rural. Eu trabalho para ele 6%. 6%. Se eu só trabalho assim, exijo da pessoa que me deu o imóvel para venda a exclusividade. Se você vai para uma cidade maior, você vai ver no mesmo imóvel 10, 12, 15 placas de imobiliárias diferentes vendendo o mesmo imóvel. Isso é uma opção de venda sem exclusividade. E se você vai olhar aqui na cidade, você vai ver ou está a minha placa, ou está a placa da outra imobiliária, ou não vai ter dois assim. Uhum. Esporádicos casos, mas assim, eu adotei trabalhar só com exclusividade. Sim. Existe outra imobiliária, a gente tem um prévio acordo assim, que também, ou eu ou você, para não ficar Sim. tirando a brasa do assado do outro, né? Tem espaço, né? Tem, a cidade é pequena e tem espaço para todo mundo. Mas assim, foram ao longo dos anos entrando mais imobiliários, corretores, autônomos, assim, meio que começou a querer virar uma bagunça de novo. Mas eu continuo na minha regra fixa, Sim. né? Se você não quiser, é uma opção sua. Eu só trabalho com exclusividade. Por 1 ano. Então essa venda eu fico anunciando, eu fico publicando, a gente tem despesa com isso também. Se eu vender, eu vou ganhar nos meus 6%. Se eu não vender, eu não vou ganhar nada. Eu também tenho o meu risco Sim, sim. na coisa, né? Tem que fazer a máquina girar, né? Você vai gastar com placa, publicidade, gasolina para fazer visita, Sim. mostrar o imóvel, então são... Tem uma coisa que às vezes a gente esquece, né? O teu tempo ali no teu escritório também é um tempo que custa, né? Se tu tem que retirar, não é só sair e tal, né? É aquele tempo lá. Acredito que várias vezes você me viu, quando você veio trabalhar, eu tô depois das 6 ali fechado. Sim, sim, sim. É o horário que o meu trabalho mais rende. Que eu fechei a porta e eu consigo trabalhar. Sim. Porque às vezes tu tá fazendo um negócio, vem um pede uma coisa, vem outro pede outra coisa totalmente aleatória. E daí é no WhatsApp, é no Face, no dia Sim. inteiro, né? Eu lembro que na segunda vez que eu fui falar contigo, a gente já tinha negociado tal, né? O patrocínio. Sim. E aí na segunda vez que eu fui falar contigo, eu não lembro o que que era, mas eu acho que era uma questão técnica e tal. Aí tu tinha alguém lá dentro conversando um assunto completamente aleatório e tu tinha que dar atenção pra pessoa, mas eu sei que tu tinha coisa pra fazer, eu também queria falar, daí eu fiquei, pá, será quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Mas foi bem engraçado isso. Tem gente que vem ali pra simplesmente conversar. Acho que eu não tenho o que fazer pra passar o tempo e a gente atende sempre de bom grado todo mundo. Não... Porque assim, ó, ele não é hoje um cliente, não tá vindo fazer um negócio, mas ele pode possivelmente ele pode virar, ele pode me indicar. Uhum. Aquele cara foi legal, me deu atenção, então tem que ser um atendimento bacana pra todo mundo. Não ter distinção, né? Sim. E agora a questão da tecnologia. Como que, até tu pode falar sobre a transformação que teve, né, quando tu começou, né, mais de 10 anos, para hoje em dia, como que tu usa a tecnologia, como que ela é aplicada nessa tua profissão? Olha, ela é usada tanto na questão de um software para você administrar a tua carteira de locações, quanto a questão de... Muito novo agora, essa questão de IA, vídeos e coisa e tal, drone para filmar e, sabe? Veio tudo muito bombardeado nos últimos 3, 4 anos aqui, muita coisa nova que você tem que acabar devagarinho filtrando ou você conhecer a tecnologia para colocar. Mas basicamente assim, é mais focado em publicidade, a tecnologia hoje, Sim. né, para você divulgar o teu produto e na questão de software para administrar a tua carteira. Porque ali também existem contratos, recebimentos, pagamentos, comissões, tudo tem que ser feito de uma forma digital, porque senão se tu fizer no manual, você também não dá conta, né? Sim. Fazer 1, 2 contratos é uma coisa, mas fazer Vários, assim, vários uma vez. é complicado, se você não tiver esse amparo. Mas aí também é uma questão, existe muita opção no mercado e às vezes você acaba não escolhendo a certa. Uhum. Você quer arriscar. Se não deu, parte para outra. Negócio de risco, né? Não adianta. Até a questão do negócio de risco, a gente já tá quase partindo pro final. Qual foi a venda? Tu pode falar aluguel também, se tu quiser, ou quiser falar os dois, né? Mais marcante pra ti. Olha, uma venda de um terreno lá no Laju, na tua rua. É? Na tua rua. Eu coloquei o anúncio às 10 horas da manhã. Não era nem 11 horas, estava vendido. Meu Deus, mano. Me marcou Tu pode falar que é terreno, né? Me marcou pela velocidade. Eu prefiro não citar nomes. Sim, sim, sim. Mas ele fica um pouco antes ali da onde que você mora ali. Seria o quarto, quinto terreno do asfalto para dentro. Assim. Foi, pá, pum, você foi. Tá louco? E daí, o curioso foi assim. Curioso porque vendeu rápido. Sim. Daí o preço estava bacana, mas dentro de um justo. E o mais curioso que daí o proprietário não queria me pagar a comissão. Porque eu vendi muito rápido. Muito rápido.
tu ganhou dinheiro muito fácil. Ué, eu tenho culpa, É ué. assim, se você, num caso desse, eu não tivesse um contrato me amparando, eu não ia Já pensou? pagar, né? Já pensou, tipo, se tu colocasse ele à venda? Não, eu estou elaborando o contrato, já colocar a placa e daí vender e o contrato nem tá pronto. Pois é. Aí, Nossa. então assim, marcou pela velocidade e pela situação de não querer me pagar. Digo, não é verdade, né? E ali não interessa nem a questão do valor da comissão, né? Não importa, né, Não. cara. Se for contrato, é contrato. Sim, pois é. Interessante. É. Eu acho que eu imagino assim quem é, mas depois em off daí nós Ah, legal. a gente vai trocar ideia. E de aluguel, tu tem algum assim? Porque antes mesmo tu comentou, né? Bom, daí tem umas casas bem antigas e tal. Tem alguma coisa em aluguel nesse tipo de casa? Tal? Tem nada fantasmagórico, pode ficar. Ah, é. Não, o aluguel, assim, o que acontece de inusitado às vezes é a questão de vizinhança. O pessoal acaba briga, som, barulho, bagunça, um joga lixo no terreno do outro, essas coisas. E eu sempre deixo, e o pessoal acaba me procurando, imobiliária. Eu sempre deixo bem claro, eu estou te alugando o imóvel, não os vizinhos. Não os vizinhos. O vizinho é você quem faz, né? Sim. Então, assim, a orientação vem te dar, tá fazendo bagunça, tá fazendo folia, chama a polícia. Mas aí o pessoal não quer, porque tem que representar. Você tem que dizer pra polícia quem é você. Tem a questão da denúncia anônima também. Não, mas ali tem que representar, no caso É? dessa parte de som, né? Não aceita um anônimo. Então acaba respingando na gente, mas Sim. não é uma coisa que a gente tem que resolver. Como que tu vai... Picuinha, briga de vizinho e folia, cara, não tem lógica, né? Sim. Ou outra coisa assim, a casa tem rato, tem uma raposa em cima do forno. Pá, mas eu não botei a raposa lá, né? Você tem que dar um jeito de... Bota veneno, ou maratoeira, ou marapuca, uma coisa, tem que Faz uma fazer o teu caminho, né? Se fosse a casa tua, como é que tu ia fazer? Eu sempre faço essa Sim. pergunta, né? Faço como é se fosse teu, né? Vendeu com uma família. Situações inusitadas, assim, né? Bom, a conversa foi muito boa, esclarecedora. Eu quero que tu agora diga aonde as pessoas podem te encontrar, tanto a questão do endereço, né? Aonde elas podem te contatar nas redes sociais e tal. Até um pouquinho das redes sociais, tecnologia que falamos Uhum. antes, né? Eu tô contratando agora uma moça que vai me ajudar um pouco a organizar minhas redes sociais. Eu, quando tava quase aprendendo o Face, entrou o Insta e eu já não sei mais nada. Então, assim, e daqui um pouco vai ter outras que eu também, Sim, tô completando 50 anos esse final do ano, então a gente também não acompanha mais tão rápido como os meus filhos, que eles estão com a tecnologia na mão, parece que estão brincando com aquilo lá. cresceram assim. Então a gente está buscando ajuda nesse sentido. Mas hoje, em questão das redes sociais, vai estar o meu nome, Jacques Zundel. Eu tenho 2 Facebooks separados, Uhum. Jacques Zundel Vendas, Jacques Zundel Locações. Por causa da gama de locação, sempre tinha uma carteira muito maior para diferenciar. Tendência é que eu vá juntar tudo num lugar só, Sim. né? E trabalhar com a marca Jacques Zundel e logo instituir também a marca imobiliária HZ, né? Ontem, fato curioso, me chamou uma pessoa: "Ô, tu também faz conserto de geladeira e coisa?" Eu digo: "Não, essa é refrigeração, HZ." Deu um nome parecido ali. É parecido. Então, pelo fim, eu tinha o contato do cara e passei pra pessoa lá resolver. Sim. Enquanto tu tá falando as redes, elas vão aparecer ali. Isso, e assim, eu até te passei ali os Sim. endereços, é bom que apareça ali. Mas assim, local físico, eu tenho a minha imobiliária aqui na Rua Antas, número 111. Fica assim, no meio do caminho do Posto Chu e do restaurante do Bedim. Bem facilzinho, aqui no prédio que tem a Odonto Excelência também. né? Muito bom. Odonto Excelência me usa como referência de endereço e eu uso eles também. Um ajuda o outro, né? Uso do outro. Um ajuda o outro. Gostaria de passar uma mensagem final. Olha, agradecer pelo convite, pela confiança, né? E destacar mais uma vez para você que está buscando um imóvel para comprar, para alugar, ou pensando num investimento futuro, porque não é só para uso, às vezes para investimento, Sim. né? Se ganha muito dinheiro com imóveis, você comprando bem, né? Eu sempre falei que todo o negócio você ganha dinheiro na compra, não na venda. Você tem que comprar bem para poder vender. Pra poder vender. Né? Sim. Então precisa de uma orientação sobre imóveis, aquilo que tiver a nosso alcance, pode chegar ali, conversar com a gente, né? E vamos estar sempre aí, na medida do possível, tentando atender todo mundo. Então tá, Jax, eu quero te agradecer pessoalmente, em nome da equipe também, né, o patrocínio. Eu acho que para nós dois está sendo uma aventura, porque as redes sociais também eu tive que buscar ajuda, né? Mas é bem interessante ter, assim, né, contar a história das pessoas aqui de Mondaí, né, o crescimento, que nem tu falou, aonde era, onde está, e hoje tu já tem, tu começou, tu tinha 20 e hoje tu tem 240, é uma coisa assim que mostra a questão do profissionalismo, né?
Isso é muito legal. O intuito do podcast era mostrar essa questão do empresário bem-sucedido, eu posso falar isso? É uma questão, assim, de você começar pequeno e crescer e você mostrar uma confiabilidade, que as pessoas acabam confiando no teu trabalho, o resultado vem, né? Sim. O número não vai parar ali, o número só vai aumentar, então a gente tem que fazer bem o trabalho, né? Então tá, te agradecer mais uma vez. Não foi tão difícil marcar o horário, né? Porque a gente tá negociando desde faz tempo já, mas então tá, muito obrigado. Então, pessoal, espero que tenham gostado também. Eu me diverti bastante, achei que, umas coisas que eu não tinha ideia, né? E aquele negócio, sempre aprendendo. E eu espero que no próximo episódio seja essa mesma vibe, sempre aprendendo alguma coisa nova e passando pra vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu.